Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: renovação da frota naval. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o governo lança a licitação para a contratação de 8 navios gazeiros. A expectativa é gerar 23 bilhões de reais em investimentos até 2029 e criar 44 mil empregos. O presidente Lula participou da cerimônia e destacou a produção nacional. A nossa ideia de colocar as coisas nacionais fabricadas pelas nossas empresas nos nossos navios, na nossa plataforma, na nossa refinaria, é uma missão. Você vai ouvir também prevenção de desastres. Lançado o GeoRisc, um sistema de previsão de risco de deslizamentos de terra. A ferramenta poderá identificar potenciais perigos com até 72 horas de antecedência. E ainda, Desenrola Rural. Na entrevista de hoje, vamos saber mais sobre o programa que vai ajudar o agricultor familiar a quitar as dívidas. Também vamos falar sobre pagamento para os atingidos pelo rompimento de barragem em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Quem conversa com a gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Uma renovação na frota naval da Petrobras vai gerar 23 bilhões de reais em investimentos nos próximos 4 anos. A licitação internacional foi lançada hoje em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pelo presidente Lula. A repórter Graciele Bittencourt acompanhou a cerimônia. A retomada da indústria naval brasileira é estratégica para o desenvolvimento tecnológico do país e a geração de empregos. É por isso que o governo federal abriu licitação para a renovação da frota naval do sistema Petrobras, que vai gerar 23 bilhões de reais até 2029. Só os 8 novos navios gazeiros têm potencial para gerar 44 mil postos de trabalho. Em Angra dos Reis, o presidente Lula anunciou que a licitação internacional vai triplicar a capacidade da Transpetro de levar gás natural. A empresa, que operava com 6 embarcações, passará a ter 14 navios desse tipo e poderá transportar também amônia. Durante a cerimônia, Lula falou sobre a importância desses investimentos. A nossa ideia de colocar as coisas nacionais fabricadas pelas nossas empresas nos nossos navios, na nossa plataforma, na nossa refinaria, é uma missão que a gente vai cumprir a cada dia. Durante o evento, foram assinados protocolos de intenção para reaproveitar plataformas da companhia. A empresa também contratou novos navios para transportar equipamentos e servir de apoio às operações. A presidenta da Petrobras, Magda Chabriar, disse que no total serão 44 novas embarcações integradas ao programa de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras. Queremos que eles sejam úteis, queremos que eles sejam reaproveitados e queremos que esse reaproveitamento aconteça nos estaleiros nacionais. O presidente e os ministros visitaram também a Feira de Negócios da Indústria Naval Brasileira. O Ministério de Minas e Energia foi um dos organizadores da feira. Para o ministro da pasta, Alexandre Silveira, este é um momento de retomada e de novas oportunidades para o setor naval. Significa retomar o crescimento da exploração de petróleo, gás natural e fertilizantes. Significa apostar no aumento do conteúdo local. Significa garantir soberania, garantir segurança energética e segurança alimentar. As empresas interessadas na licitação têm até 90 dias para apresentar as propostas. De acordo com o cronograma, o primeiro navio deve ser lançado em até 30 meses após a formalização do contrato. Os demais devem ser entregues sucessivamente a cada 6 meses. Os futuros gazeiros serão até 20% mais eficientes em termos de consumo e devem reduzir em até 30% as emissões de gases do efeito estufa. Estarão aptos para atuar em portos eletrificados. De Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Graciele Bittencourt.
Em julho, o Rio de Janeiro vai sediar mais um encontro internacional com chefes de Estado. Nos dias 6 e 7 será realizada a reunião de cúpula do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. A expectativa é reunir líderes dos 20 países que integram o grupo. Quem explica é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Receberemos na cidade do Rio de Janeiro os chefes de Estado dos países, dos 20 países que integram o BRICS nas duas categorias de membros plenos e parceiros do BRICS, e em que vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países. Os 11 membros plenos do BRICS são África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. O Brasil assumiu a presidência do grupo entre 1º de dezembro e 31, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro desse ano. Uma oportunidade para que agricultores familiares quitem dívidas e limpem o nome. O Desenrola Rural vai oferecer vantagens para que esses trabalhadores possam ter novamente acesso a créditos e investir na produção de alimentos. E os agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015, vão ser atendidos pelo Programa de Transferência Renda Rural. O recurso faz parte do novo Acordo de Mariana, assinado no ano passado pelo governo federal. E para tratar desse e outros assuntos, recebemos ao vivo, na Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa noite, ministro. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Luciano Seixas. Boa noite, Luciana Vasconcelos. E boa noite, Brasil. Ministro, foi lançado o Desenrola Rural, que é um programa para ajudar o trabalhador rural a quitar dívidas. Conta um pouco para a gente como é que vai funcionar esse programa. Luciano, o presidente Lula lançou na última terça-feira o Desenrola Rural. Nós estimamos que tem 1.300.000 agricultores no Brasil que tem alguma restrição. E o que a gente quer é que esses agricultores voltem a tomar crédito agrícola para produzir alimentos, para a mesa do povo brasileiro. E o crédito agrícola é muito generoso. Os juros no Brasil estão 13,25%. Os juros do crédito agrícola é 3% para produzir alimentos. Alimentos agroecológicos, 2%. Comprar máquina pequena também é 2%. Então, esses juros é muito generoso. E o que a gente quer é que esses agricultores possam voltar a tomar crédito para produzir alimentos no nosso país. E por isso que o presidente Lula lançou o Desenrola Rural. As dívidas até R$10 mil terão um desconto de 90%. Isso é, se você deve 10 mil, você vai pagar apenas R$1.000 ainda assim parcelado. E ao mesmo tempo poder tomar o crédito rural. Ou se você no passado já tomou o crédito rural e um cartão de crédito do banco, ficou devendo para o banco, fez uma negociação e o banco te colocou numa lista negativada, você vai poder sair dessa lista negativada. É a desnegativação. O presidente Lula falou, não pode ter prisão perpétua para o agricultor. Então nós queremos sugerir aos agricultores brasileiros que porventura têm alguma restrição de crédito, vá no seu sindicato, peça para o sindicato reunir um grupo de agricultores, vá ao banco que vocês tomaram crédito e renegocie a dívida e tome um novo crédito rural com assistência técnica, porque o que nós queremos é produzir alimentos. O Pronaf está bombando para quem vai produzir alimentos, né? Aumentou muito a produção de alimentos, os créditos estão sendo tomados para produzir alimentos, para mecanização, para cooperativas. E essa é a hora que você pode tomar o crédito rural para alimentar o Brasil. Então, estimular você, agricultor, vá lá no seu sindicato, na sua associação, na sua cooperativa, na sua comunidade, junte um grupo, vá até o banco, os bancos têm que ajudar a procurar quem é esse agricultor, oferecendo a ele uma repactuação, um desconto grande, e ele então volta a tomar crédito rural, passa a ter o seu nome limpo nos cadastros. É isso que o presidente Lula quer, que você ajude a alimentar o nosso país. Isso já começa semana que vem, né? Para quem está nos ouvindo, já pode procurar para renegociar na semana que vem. Ministro, agora a gente vai falar do programa de transferência de renda rural, que vai beneficiar agricultores e agricultoras familiares que foram atingidos pelo rompimento na barragem do Fundão em 2015, Mariana.
Por que foi criado esse recurso? Olha, esse recurso é fruto de uma pactuação entre o governo, o Ministério Público Federal e a Companhia Vale do Rio Doce para reparar aquele agricultor que foi atingido pelo rompimento da barragem do Fundão. Ele atingirá até 5 quilômetros do centro da calha dos rios Gualacho do Norte, Carmo e Rio Doce, ou na mancha de inundação do Rio Doce. Ele vai beneficiar aqueles que moram no estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, às margens desses rios que eu mencionei, principalmente do Rio Doce. Perfeito. Também é necessário estar inscrito aí no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar até o dia 6 de março, não é isso mesmo? É isso, muito bem lembrado, Luciano. Ou você que é agricultor, que está nas margens desses rios e foi atingido, você agora até dia 6 de março, para receber esse benefício, você precisa fazer o cadastro de agricultor familiar. Você vai no seu sindicato, vai na prefeitura, vai na Emater, vai na Ceasa Minas e outras instituições que possam te ajudar. Mas não se esqueça dessa data. 6 de março, até 6 de março se cadastre, tira o CAF e tirando o seu CAF, você pode fazer pela internet também. Você poderá ter acesso a esse benefício que será dado a todos que foram atingidos. E tem um telefone para tirar dúvidas, não tem, ministro? Tem, o telefone é 0800 000 7110. Repetindo, 0800 000 7110. E quais são os valores que esses agricultores vão receber em média? Olha, durante 36 meses, eles vão receber um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 2.277 por mês. Repetindo, durante 36 meses, eles receberão um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 2.277 mês. Depois desses 36 meses, nos 12 meses seguintes, eles vão receber um salário mínimo, ou seja, R$ 1.518 por mês. O programa tem o potencial de atender 10 mil agricultoras e agricultores familiares, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. Perfeito. Mudando de assunto, ministro, existe uma expectativa de crescimento de mais de 8% da safra de grãos desse ano, inclusive com itens básicos da mesa do brasileiro, como arroz e feijão, né? Qual é a participação dos agricultores familiares nessa produção? Olha, a Conab estima que vai ter um aumento de 9,4% em relação à safra do passado. Nós temos uma safra recorde esse ano de 325 milhões de toneladas. E o arroz nós consumimos no Brasil 11 milhões de toneladas. Vai aumentar em 1 milhão de toneladas, quase 10% vai aumentar a safra de arroz e está aumentando a safra de feijão também. E assim, nós queremos mais alimentos na mesa do povo e assim o preço dos alimentos caberem na renda do povo brasileiro. Os agricultores familiares são os que mais produzem, né, para alimentar o brasileiro e também muita gente do mundo todo, não é, ministro? É isso, esses alimentos in natura, fortemente produzidos pelos agricultores familiares e pelo médio agricultor, né? Então, por isso que nós estamos ajustando o crédito agrícola para ele ficar barato para quem produzir os alimentos que estão na cesta básica. E assim fica mais barato para o consumidor. Para o consumidor e caber na renda do povo brasileiro, porque o alimento é sensível. Evidentemente, agora nós vivemos um fenômeno que o dólar subiu e aqueles alimentos que são exportáveis, eles passam a ter um preço aqui igual do dólar. O dólar estava 5,70, foi para 6,30, depois desceu de 6,30 para 5,70 de novo. Então, a expectativa agora é que o dólar baixo, mais uma safra boa, nós consigamos melhorar o preço dos alimentos do Brasil e deixá-los mais acessíveis ao povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, eu quero convidar esses agricultores que entrem no Desenrola Rural, tomem o crédito agrícola barato
e nós consigamos produzir mais alimentos saudáveis para a mesa dos nossos compatriotas. Perfeito. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Voz do Brasil, ministro. Obrigado, Luciano Seixas. Obrigado, Luciana Vasconcelos. Obrigado à EBC e à Hora do Brasil. E obrigado a todas as brasileiras e brasileiros. Mais tempo para as ações de emergência em municípios que podem sofrer com acidentes provocados por fatores ambientais. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais lançou o GeoRisc, uma nova ferramenta para chamar a atenção de eventos climáticos perigosos. E foi anunciado que será lançado um edital de mais de 3 bilhões de reais para obras de contenção de encostas e macrodrenagem. O novo sistema de prevenção de risco de deslizamentos de terra, GeoRisc, poderá identificar potenciais perigos com até 72 horas de antecedência. A ferramenta será alimentada com dados de diferentes modelos meteorológicos, informações ambientais e históricos de desastres naturais. A partir do cruzamento desses dados, as previsões vão ser organizadas em 5 níveis de risco: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. O sistema vai apoiar autoridades públicas na tomada de decisões e na emissão de alertas à população. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a importância da ciência para apoiar soluções que minimizem os danos provocados por eventos climáticos. Essa necessária ação combinada com ciência, tecnologia e inovação, ela se aprimora, né, e garante que a gente vá ao encontro daquilo que todos nós desejamos, que é salvar vidas e se adaptar e mitigar os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas e até da emergência climática que a gente está passando. Em apoio ao sistema de previsão de risco, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou o lançamento de editais para investimentos em obras de contenção de encostas e macrodrenagem. Nós estamos investindo fortemente em prevenção. Nós fizemos uma seleção de 17 bilhões no ano passado e vamos lançar agora, no dia próximo, dia 24, mais uma nova seleção da ordem de 3,5 bilhões de reais, também para contenção de encostas e macrodrenagem. Em desenvolvimento desde 2019, o GeoRisc foi capaz de detectar 90% dos principais desastres relacionados a deslizamentos de terra no país. Nesse período, o sistema detectou 13% a mais de eventos, reduziu os falsos alertas em 3% e aumentou em 17% a taxa de acerto. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, responsável por desenvolver e operar o GeoRisc, monitora 1.133 municípios no país. Reportagem Luana Karen. Em visita a unidades de saúde em São Paulo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou mutirão para reduzir filas em cirurgias no Sistema Único de Saúde a partir de março. O mutirão está inserido nos objetivos do programa Mais Acesso a Especialistas, que prevê acesso a consultas, diagnósticos especializados e cirurgias num prazo máximo de 60 dias. De acordo com a ministra, só no ano passado foram realizadas 14 milhões de cirurgias em mutirão. E agora o governo espera reduzir ainda mais as filas. Manteremos o Programa Nacional de Redução de Filas dentro do Mais Acesso a Especialistas e também realizaremos, a partir de março, um mutirão nacional para a redução das filas de cirurgia. Continuaremos trabalhando para garantir melhor acesso à saúde, para reduzir o tempo de espera para cirurgias. A ministra anunciou ainda investimentos anuais de 24 milhões de reais no Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo. Os recursos vão manter uma nova unidade de emergência com 50 novos leitos que vão beneficiar 3 milhões de pessoas. Mais
Mais de 20 milhões de famílias começam a receber hoje o pagamento do Bolsa Família. E também teve início hoje a transferência do Auxílio Gás. O pagamento dos benefícios foi unificado em 623 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Ou seja, nestes casos, as famílias recebem hoje os benefícios. O pagamento do Bolsa Família, que começou nesta segunda-feira, vai atender mais de 20 milhões de lares e cerca de 53 milhões de pessoas. O valor médio por família é de R$ 671,81. Outro benefício que também começou a ser pago hoje foi o Auxílio Gás. São mais de 5 milhões de famílias contempladas no país, com benefício de R$ 106 por domicílio. O Auxílio Gás é pago a cada 2 meses e corresponde a valor de 100% do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Os pagamentos seguem um calendário e acontecem de acordo com o último dígito do número de identificação social, sempre em dias úteis, iniciando com aqueles de final 1 e indo até os de final 0. Em fevereiro, as transferências terminam no dia 28. A exceção é para beneficiários que vivem em um dos 623 municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecido pelo governo federal. Para estes, o governo federal unificou o calendário. São quase 1.057.000 lares com acesso aos recursos do Bolsa Família e 359.000 pelo Auxílio Gás. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil. Vamos falar agora sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. O benefício garante um salário mínimo por mês a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade com renda de até R$ 379,50 por pessoa da família. No final do ano passado foram feitas mudanças no BPC, como a inclusão de coleta biométrica e a avaliação da deficiência para a concessão do benefício. E nesse período começaram a circular informações falsas sobre as regras do programa. É o que vamos esclarecer agora. Confira. É falsa a notícia que tem circulado nas redes sociais de que o cálculo da renda familiar para ter direito ao benefício de prestação continuada conta o rendimento de parentes que moram em outra residência. Como família, continua sendo considerado o conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto do idoso ou pessoa com deficiência que solicitou o benefício. Outra fake news diz que quem tem deficiência leve ou média não vai mais continuar a receber o BPC. Na verdade, os critérios não foram alterados. O dispositivo que limitava a concessão do benefício foi vetado pelo presidente Lula. E em relação à revisão cadastral, está circulando que é preciso ir ao INSS presencialmente para ter acesso ao serviço, mas é possível informar-se sobre a situação do cadastro pelo próprio site ou aplicativo Meu INSS. Se o cadastro do beneficiário estiver com alguma irregularidade, ele deve se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mais próximo da sua casa. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil. A terra indígena Araribóia, que abrange 6 municípios do Maranhão, sofre com a ocupação ilegal de não indígenas, ação de garimpeiros e grilagem de terra. Para combater estas e outras atividades ilícitas, o governo federal executa a operação de desintrusão da área. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a importância da ação para proteger os povos originários. Nós estaremos presentes para desintrusar todas aquelas pessoas que estão com atividades ilegais, que estão foragidos, que estão de alguma forma ameaçando a vida, a liberdade dos povos indígenas dentro do território Araribóia. Essa desintrusão é parte de uma ação do Supremo Tribunal Federal, que já desintrusou 7 terras indígenas na Amazônia brasileira e agora nós estamos chegando no território Araribóia. O Ministério da Saúde orienta estados, municípios e o Distrito Federal a atualizarem a recomendação do uso da vacina da dengue e permitir a ampliação do público-alvo desse imunizante. As doses com um prazo de 2 meses de validade poderão ser remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação. E no caso das vacinas que completarem 1 mês de validade, poderá ser expandida a faixa etária de 4 a 59 anos. E essas foram as
as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém decisão sobre descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Bancária que facilitou o consignado para parentes é demitida por justa causa. Ministério Público Federal cria Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Em sessão virtual, Supremo Tribunal Federal mantém decisão que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de maconha para diferenciar usuários de traficantes. O plenário rejeitou os recursos apresentados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público de São Paulo para esclarecer o resultado do julgamento, que foi finalizado em junho do ano passado. Marcelo Della Libera. Os pedidos de esclarecimento da decisão foram examinados, mas, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal seguiram o voto do relator ministro Gilmar Mendes, que votou pela rejeição dos recursos, por entender não haver nenhum ponto para esclarecer. A decisão do STF não legaliza o porte de maconha. Em junho do ano passado, o Supremo manteve a validade do artigo 28 da Lei de Drogas, mas entendeu que são administrativas as consequências do porte para uso pessoal, deixando de valer a possibilidade de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A advertência e presença obrigatória em curso educativo foram mantidas e deverão ser aplicadas pela Justiça em procedimentos administrativos sem repercussão penal. Fiador que não participou do processo pode ser incluído já na fase do cumprimento de sentença referente a contrato de aluguel comercial que foi renovado. Essa conclusão é da terceira turma do STJ. Fátima Uchoa. Uma ação renovatória de locação comercial resultou em acordo entre as partes sobre as diferenças de aluguéis, mas foi descumprido pelo inquilino. Com o início do cumprimento de sentença, foi solicitada a penhora de bens dos fiadores e a Justiça de São Paulo negou o pedido, considerando que eles não poderiam ser incluídos apenas na fase executiva. Só que a relatora na terceira turma do STJ lembrou que a anuência dos fiadores com a renovação do contrato permite a inclusão deles no cumprimento de sentença, mesmo que não tenham participado do processo na fase anterior. Sexta turma do TST mantém justa causa contra a bancária, que facilitou o consignado para parentes. De acordo com a relatora, a empregada agia em nome da Caixa e, por isso, tinha a obrigação de cumprir os normativos da instituição. Larice de Paula. A profissional trabalhava em uma agência da Caixa Econômica Federal em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com o processo, ela concedeu empréstimos consignados fora dos parâmetros normativos da operação para alguns familiares, além de outras irregularidades. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, mas a sexta turma rejeitou o pedido de reversão da justa causa, porque o TST não pode rever fatos e provas. Nesta semana tem propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão em todo o país. De acordo com o calendário de 2025, é a vez do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, exibir propaganda da legenda. Fábio Ruas. Ao contrário da propaganda eleitoral, a propaganda partidária não pode ser usada para pedir votos. E pelo menos 30% do tempo da propaganda partidária tem que ser usado para incentivar a participação feminina na política. Amanhã à noite, o PDT vai veicular meio minuto de programa, entre 7h30 e 10h30. O partido tem direito a 10 minutos neste primeiro semestre. O Ministério Público Federal criou o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado, o GAECO Nacional. O grupo tem como objetivo prestar apoio aos procuradores na condução de investigações. Júlia Costa. O GAECO Nacional terá sede em Brasília e vai atuar principalmente na fase investigativa, podendo estender a sua atuação até a fase judicial.
Entre os crimes que o grupo poderá atuar estão atos praticados contra o Estado Democrático de Direito, infrações penais relacionadas a facções criminosas e milícias e crimes ambientais, como o garimpo ilegal. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Patrões podem ser obrigados a pagar exames toxicológicos de motoristas profissionais. Reunião no STF vai tentar destravar a votação do orçamento. O presidente do Senado se reúne com líderes para definir pauta do plenário e instalação de comissões. Boa noite. Boa noite. Uma reunião marcada para esta terça-feira pode definir as primeiras votações do ano no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, encontra líderes partidários para estabelecer as prioridades na pauta. Além disso, os senadores discutirão a eleição para a presidência das 16 comissões permanentes. Os detalhes na reportagem de Érica Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai definir nesta terça-feira, com os líderes partidários, a pauta de votações do plenário. Na semana passada, ele recebeu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as propostas prioritárias do governo, como a segunda parte da regulamentação da reforma tributária e o fim dos supersalários no funcionalismo público. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou ainda que o Palácio do Planalto espera ver aprovado, nas próximas semanas, o orçamento de 2025. Temos algumas ações que são cruciais. Uma delas é a votação o mais rapidamente possível do orçamento. A pauta também relativa à isenção tributária para as pessoas que ganham até R$5 mil. O presidente do Senado também deve confirmar com os líderes partidários a instalação das 16 comissões permanentes nesta quarta-feira, com as indicações de cada legenda. O PL, por exemplo, ficará com as comissões de Segurança Pública, de Esporte e de Serviços de Infraestrutura, que será comandada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Ele antecipou que quer discutir a alta do preço dos alimentos. E a gente está vivendo um momento em que o custo do Brasil é muito alto. Então, discutir infraestrutura significa discutir preços. As condições para o Brasil ter aqui um ambiente mais favorável para quem investe e para quem consome. O presidente do Senado deverá ainda conversar com os líderes sobre as comissões mistas das medidas provisórias que deixaram de funcionar nos últimos anos, sobre o entendimento para que os projetos do Senado sejam votados na Câmara dos Deputados e a respeito da liberação das emendas parlamentares. Um projeto de lei que busca ampliar o acesso a órteses, próteses e materiais especiais de locomoção para pessoas com deficiência será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A proposta prevê que esses dispositivos sejam fornecidos de forma organizada e sistemática pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com a integração de órgãos públicos para garantir a transparência e a coordenação no acesso. Caso aprovado pelos senadores, o texto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. No Senado, o projeto já recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, sugeriu a inclusão da garantia de medicamentos no texto. Uma reunião no Supremo Tribunal Federal, marcada para o dia 27, pode destravar a votação da Lei Orçamentária de 2025. O projeto deveria ter sido votado no final do ano passado, mas ainda há impasses entre o Congresso e o STF sobre a liberação das emendas parlamentares. Os detalhes na reportagem de César Mendes. Representantes dos três poderes vão se reunir no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 27 em busca de um acordo sobre a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. A reunião, convocada pelo ministro Flávio Dino, vai tratar da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental movida pelo PSOL, que já resultou na aprovação de medidas que garantam informações sobre o destino desses recursos
recursos públicos. Na reunião, o ministro pretende discutir e acompanhar as providências que já foram tomadas nesse sentido. Em entrevista ao programa Conexão Senado desta segunda-feira, o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, explicou que a indefinição sobre essa questão é hoje o principal entrave para a votação da lei orçamentária deste ano. Ele lembrou que o projeto, que continua na Comissão Mista de Orçamento, deveria ter sido enviado à sanção presidencial até o dia 22 de dezembro do ano passado. O que está mais prendendo a votação do orçamento é o tema das emendas parlamentares, que está judicializado. E a Comissão Mista de Orçamento está também um pouco parada, porque sem essa definição não há como o orçamento caminhar, né? Na verdade, praticamente todos os outros aspectos do orçamento estão mais ou menos já organizados, né, já estão conversados, mas o tema das emendas parlamentares está pegando ainda para a votação do orçamento. Devem comparecer à reunião com o ministro Flávio Dino, representantes da Advocacia Geral da União, das advocacias da Câmara dos Deputados e do Senado, da Procuradoria-Geral da República e do PSOL, autor da ação. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, a Secretaria de Relações Institucionais e os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também foram convidados para o encontro no STF. E o presidente do Senado vai receber nesta terça-feira a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele veio ao Brasil para a 14ª Cimeira Luso-Brasileira, onde deve assinar uma série de acordos bilaterais e discutir ataques xenofóbicos a brasileiros. Repórter Marcela Cunha. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, vão se encontrar em Brasília com diversas autoridades, entre elas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na quarta-feira, a comitiva portuguesa participa da 14ª Cimeira Luso-Brasileira, onde devem assinar diversos acordos bilaterais com o governo nas áreas de saúde, ciência e tecnologia e economia. Os dois países também defendem o acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia. Outro tema central na pauta, segundo o Itamaraty, é a situação da comunidade brasileira em Portugal e as denúncias de racismo e xenofobia, como explicou o embaixador Flávio Goldman, diretor do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores. É realmente um tema de atenção prioritária para o governo brasileiro, o bem-estar da comunidade brasileira em Portugal e, naturalmente, uma atenção especial aos casos de xenofobia e de discriminação racial. O presidente e o premier portugueses vêm acompanhados de uma delegação com cerca de 10 ministros, que vão se encontrar com os colegas brasileiros de cada área para discutir novas possibilidades de intercâmbio. Os exames toxicológicos de motoristas profissionais deverão obrigatoriamente ser pagos pelos patrões. É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Antes da votação, o colegiado realizará uma audiência pública para debater o assunto. A reportagem é de Bruno Lourenço. O projeto de lei que diz que o custo do exame toxicológico obrigatório para motoristas deve ser dos seus empregadores chegou a entrar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas senadores como Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, levantaram preocupações com relação à nova despesa para quem contrata o serviço. Ela lembrou também que uma portaria do Ministério dos Transportes já prevê o pagamento desse exame e de outros pelas empresas, mas ainda restam muitas dúvidas. Se ele fumar maconha, por exemplo, as 40 gramas permitidas, é isso. É essa que está em questão agora. Como é que você vai fazer? Não é proibido. Não é proibido. Agora, pro motorista de caminhão, é proibido e o empregador tem que pagar os custos disso. Ok, ele já está pagando a partir de abril de 2024. Porém, isso impacta no preço final de todos os produtos. A pedido do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, a Comissão de Assuntos Econômicos deverá debater a proposta em audiência pública antes de sua votação. E para agilizar o socorro às vítimas de trânsito em caso de transfusão de sangue, o Senado pode votar uma proposta que prevê a inclusão do tipo sanguíneo e do fator RH na Carteira Nacional de Habilitação. O texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pode seguir direto
decreto para a Câmara dos Deputados. Se a medida for aprovada pelos senadores e deputados, não será necessária a troca imediata da CNH. As novas informações só serão incluídas na renovação da carteira de motorista e nas novas emissões do documento. A autoria do projeto é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ele reforça que os dados podem facilitar o atendimento e, consequentemente, preservar a vida das vítimas de acidentes. Nós sabemos que nos casos de acidentes graves de trânsito, a rapidez no socorro é fundamental para se salvar vidas. E uma medida que pode ajudar muito as equipes de saúde que trabalham nesses casos é garantir o acesso a informações sobre o tipo sanguíneo do paciente. Assim, caso seja necessário uma transfusão urgente de sangue, o atendimento será muito mais ágil. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão especial vai analisar a implementação do voto distrital no Brasil. Câmara aprova acordos na área de ciência, segurança, aviação e turismo. Líderes sugerem projetos prioritários para análise no plenário da Câmara. Boa noite. Os partidos apresentaram sugestões de projetos prioritários para votação. O repórter Cid Queiroz nos conta algumas propostas que podem ser analisadas pelos deputados ao longo da semana. O Colégio de Líderes fechou o acordo para as votações do plenário nas próximas 2 semanas. Segundo o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foram incluídos apenas projetos consensuais. Projetos acordados. Foram apresentados em torno de 140 projetos e o presidente encaminhou que cada bancada encaminhasse uma prioridade. Porque as comissões não estão montadas ainda, portanto é preciso ter calma nesse momento. Só vai funcionar tudo bem quando as comissões forem montadas. O deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas, explica os critérios estabelecidos para a escolha dos projetos. O presidente determinou que serão evitados requerimentos de urgência. A pauta discutida e a pauta que vai para plenário são as pautas prontas, as pautas que já estão aptas ou com requerimento de urgência já votado ou com o trâmite em comissões. Um dos projetos incluídos na pauta é o que institui a Estratégia Nacional de Saúde para incentivar as indústrias nacionais. A indicação foi do líder da federação PT-PV-PCdoB, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. A gente indicou um projeto, que inclusive é do Dr. Luizinho, do PP, sobre o complexo industrial da saúde. Então, cada partido indicou um tema. Qual a preocupação nossa? Tirar temas mais complexos. Aqui nós tínhamos uma preocupação muito grande com a pauta anti-STF, porque tem todo um conjunto de projetos contra o Supremo que já foram aprovados na CCJ e que a gente não quer que vá ao plenário. O plenário pode votar também projeto que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, proposta que permite ao trabalhador usar o FGTS por ocasião do nascimento ou adoção do filho, projeto que institui a Política para Educação Especial e Inclusiva para atendimento às pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e deficiências múltiplas, proposta que impede penhora de bens indispensáveis à pessoa com deficiência e o projeto que dá prioridade no SUS para pais, mães e cuidadores de pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Previdência. Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, apoia o projeto de lei que concede isenção do imposto de renda para pessoas com deficiência. O deputado acredita que a medida vai promover inclusão e bem-estar, permitindo que esses cidadãos direcionem recursos para tratamentos e medicamentos essenciais. O imposto de renda retira 27,5%, acaba pesando no orçamento de uma pessoa com deficiência. Por isso a gente dá total apoio essa isenção para pessoas com deficiência, entendendo que esse tema é meritório, entendendo que a gente pode melhorar a qualidade de vida
dos nossos deficientes no Brasil. E eu tenho a clareza que isso vai ser um avanço muito importante. A gente vai dar a ela a isenção do imposto de renda para que ela possa investir em terapias, melhorar sua qualidade de vida e ter uma vida melhor no Brasil. Relator da matéria na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Áureo Ribeiro conta que excluiu da isenção os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, como ganhos em aplicações financeiras. Para o deputado, desonerar esse tipo de rendimento desvirtuaria os objetivos do projeto. Saúde. Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, informa que direcionou 130 milhões de reais em emendas parlamentares para o novo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, já em funcionamento, com 249 leitos e equipamentos de alta tecnologia. Ele também ressalta a destinação de recursos para hospitais oncológicos. Wellington Prado ressalta ainda o financiamento a centros de reabilitação física, auditiva e intelectual de Minas Gerais. No cenário nacional, ele aponta que contribuiu para a compra de equipamentos de radiocirurgia em 19 estados e para a construção de unidades voltadas ao atendimento de crianças com TDAH e outros transtornos. Só para o Hospital de Clínicas da UFA eu liberei 130 milhões de reais, a obra está pronta, o hospital já está em funcionamento, é um dos mais modernos do mundo, com capacidade para 249 leitos, garantir recursos para todos os hospitais que enfrentam o câncer em Minas Gerais. Criamos o Instituto de Oncologia da Santa Casa BH, que mais atende pacientes do SUS. A nível nacional, nós estamos garantindo recursos para a construção de casas de apoio, de centros de referências para as crianças com aspecto autista, TEA, e TDAH, que é uma reivindicação muito grande da população brasileira. Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, apresentou o projeto de lei que autoriza a internação voluntária de menores dependentes químicos e permite que filhos de pais em tratamento também possam permanecer nas instituições de acolhimento. Ele afirma que a proposta busca garantir a integridade física e mental dos menores. Pastor Sargento Isidório aponta que a dependência química tem levado jovens a serem recrutados por facções criminosas, agravando a violência no país. Ele defende que pais e mães tenham respaldo legal para internar filhos que enfrentam o vício, assegurando atendimento especializado em instituições credenciadas pelo poder público. Quando o ECA foi feito, não estava prevendo o que está acontecendo no Brasil. A violência que tem tudo quanto é canto e os menores cada vez mais sendo recrutados. Então eu apresentei um projeto que autoriza pais e mães a internar os seus filhos quando descobrirem que estão com dependência química. Então aquele pai, aquela mãe que descobriu que os filhos são usuários de droga, que eles tenham o direito legal de levar o seu filho ou sua filha para fazer um internamento, para ajudar esse menino, essa menina. Hoje não pode, por causa da legislação. Meio Ambiente. Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, aponta que o Brasil precisa apresentar resultados concretos na área ambiental antes da realização da COP30 em novembro deste ano na cidade de Belém, capital do Pará. O deputado critica a falta de avanços no setor e afirma que, apesar das acusações de desmonte do governo anterior, os índices atuais são piores. Ricardo Salles também assinala que o programa de conversão de multas ambientais do IBAMA enfrenta dificuldades de implementação. Ele diz que os poucos casos bem-sucedidos são da última gestão e que a ausência de propostas viáveis no ministério atual mostra que estratégias de marketing não resolvem os problemas ambientais do país. Com relação ao meio ambiente, o Brasil vai receber a COP30 em Belém e me parece fundamental que a gente tenha coisas concretas para mostrar. Na verdade, nós estamos vendo que praticamente nada melhorou, inclusive muitas coisas pioraram, sobretudo as queimadas. Quer dizer, este ministério atual não consegue colocar nada em prática. Não há uma proposta concreta, nada viável, o que deixa claro, portanto, que narrativa, discursinho construído sob o ponto de vista de marketing não resolve o problema. Relações Exteriores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, expressa solidariedade aos palestinos e critica a postura do governo norte-americano que, a despeito do sofrimento do povo, trata a faixa de Gaza como uma promissora área para o turismo. Ele defende a criação de um Estado palestino livre e soberano. Ivan Valente faz críticas a oposicionistas, segundo ele, alinhados a interesses estrangeiros prejudiciais ao Brasil. Em seu entendimento, quem defende pautas como a anistia e o impeachment quer desviar o foco de sua própria atuação, bem como da possível prisão de Jair Bolsonaro. Na semana passada, a Câmara aprovou 8 acordos internacionais, entre os quais o que define os profissionais que podem trabalhar livremente nos países ibero-americanos. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações que aconteceram no plenário da Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou 8 acordos internacionais nas mais diversas áreas. Um trata da livre circulação de pesquisadores, cientistas e empresários nos 22 países da comunidade ibero-americana. Outro deixa mais claro o período de 90 dias que os brasileiros podem passar na Europa sem a necessidade de visto. Mas houve acordos também sobre apreensão de bens do crime organizado no Mercosul, extradição, serviços aéreos e tributação. Um dos acordos aprovados define os grupos de pessoas que podem circular livremente pelos países ibero-americanos, conforme acordo assinado pelo Brasil em 2021. Entre essas pessoas estão recém-formados que participam de estágio em empresas de outros países, gestores de empresas transferidos para filial de outro país, pesquisadores e professores de universidades, investidores e outros. Também foi aprovado acordo que altera o texto de acordo anterior sobre isenção de vistos de brasileiros que forem passar curtos períodos nos países da União Europeia. O texto atual fala que a dispensa vale para estadias de 3 meses dentro de um período de 6 meses. A alteração, feita para evitar mal-entendidos, deixa claro que a isenção vale para o total de 90 dias dentro de um período de 180 dias. Outro acordo aprovado estabelece regras para a distribuição de bens apreendidos do crime organizado quando isso decorrer de ações conjuntas de mais de um país do Mercosul. O acordo foi defendido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Esse acordo é um acordo importante, que é um acordo que diz respeito ao Mercosul. E ali nós estamos falando das operações da justiça, enfim, que vão ter como consequência apreensões de instrumentos que foram vítimas de um processo criminoso. E aqui se estabelece as condições para que se tenha a divisão dos bens apreendidos. O plenário aprovou também 4 acordos com conteúdo semelhante ao que o Brasil já assinou com dezenas de países. Um deles define as regras para operações de empresas aéreas e foi assinado com a Finlândia. O outro, com o Marrocos, define como se dará o processo de extradição de marroquinos e brasileiros presos nos 2 países. Outros 2 acordos contêm medidas para evitar tributação dobrada em operações comerciais. Um foi assinado com Singapura e o outro com a Polônia. O acordo com a Polônia foi defendido pelo deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, que já foi adido militar brasileiro naquele país. Esse PDL, ele tem uma característica muito importante. Ele aproxima mais o Brasil e a Polônia, porque bitributação ninguém ganha. Então a gente precisa que esse comércio Brasil-Polônia, que já existe, essa amizade que já existe e essa proximidade também, isso possa ser cada vez mais fortalecido. O plenário aprovou ainda o texto do Acordo Internacional do Café, assinado pelo Brasil em 2022. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial do produto e o acordo, que reúne países responsáveis por 93% da produção mundial, define como se darão as discussões e ações para aumentar a qualidade, sustentabilidade e consumo do café. Todos os acordos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Justiça. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende mudanças na lei da ficha limpa, alegando não haver inconstitucionalidade em decisões do Congresso. Para ele, a base do governo deveria se preocupar com o suposto desvio de dinheiro público no programa Cozinha Solidária de São Paulo.
Para Carlos Jordi, o parlamento deve promover o impeachment do atual governo, suspeito de escândalos no programa Pé de Meia, nos Correios e na Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Ele convoca mobilizações pelo impeachment para o dia 16 de março. Raimon do PT do Rio de Janeiro rebate a convocação de mobilizações pelo impeachment, afirmando que, caso a direita saia às ruas, vai encontrar o povo atento às ameaças à democracia, como, por exemplo, a tentativa de anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para Raimon, a oposição pressiona pela aprovação da anistia porque sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado. O deputado lembra que Lula, convicto de sua inocência, preferiu ficar preso enquanto era julgado, alegando não trocar sua dignidade por sua liberdade. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, está coletando assinaturas para criar uma CPI para investigar irregularidades envolvendo ONGs e assessores parlamentares do PT no fornecimento de marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Para Coronel Crisóstomo, as denúncias atestam envolvimentos da esquerda em esquemas de corrupção e coincidem com o descontentamento pela má gestão do governo. Ele acusa o executivo de irresponsabilidade e pede a saída de suas lideranças. Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, defende a preservação da imunidade parlamentar como um princípio fundamental para o exercício do mandato. Ele critica a relativização desse direito e alerta para a necessidade de garantir segurança jurídica aos congressistas no desempenho de suas funções. Tiago Flores aponta que o equilíbrio entre os poderes da República deve ser mantido e que a inviolabilidade dos parlamentares por palavras, opiniões e votos está assegurada pela Constituição. Ele ressalta que a defesa dessa prerrogativa não é privilégio, e sim uma proteção essencial à representatividade popular. A relativização da imunidade parlamentar tem realmente propiciado que nós não tenhamos um campo de segurança jurídica para que o parlamentar possa dar o seu melhor. Nós temos acompanhado aí alguns colegas que têm sido investigados por palavras, opiniões e votos. E nós sabemos que ao simples abrir da Constituição há ali a garantia da inviolabilidade formal e material do parlamentar. E nós precisamos valer a força que o Congresso tem pela incumbência que fez nós estarmos aqui, que é a representatividade do povo. Eleições. O presidente da Câmara vai instalar comissão para discutir implantação do voto distrital misto após distribuição das comissões permanentes. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre a proposta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a comissão especial para discutir a implantação do voto distrital misto nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores vai ser criada após as definições das comissões permanentes da Casa. Nessa proposta, o eleitor passaria a votar diretamente em um candidato para representar seu distrito, o sistema distrital, e também um partido de sua preferência, o sistema proporcional. O texto foi aprovado no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados. Em relação às comissões permanentes da Casa, Hugo Mota afirmou que os líderes estão conversando para instalar os colegiados após o Carnaval. Os líderes estão começando a discutir internamente, porque sempre tem um conflito, porque mais de um partido sempre prioriza uma comissão, as comissões mais importantes. Eu espero poder resolver isso nos próximos dias, começar a discutir para, quem sabe, no início de março a gente fazer a instalação. Já em relação à comissão especial para analisar a PEC, que permite o parcelamento de dívida dos municípios com a Previdência Social, deve ser instalada nos próximos dias. Segundo Mota, os líderes partidários já fizeram as indicações dos integrantes do colegiado. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, afirmou que não deve haver divergências no texto da PEC. É fazer o máximo de consenso. Não tem divergência sobre essa PEC. Então vamos trabalhar para aprovar, porque foi compromisso dele, dos dois presidentes, Lula e Hugo Mota, que foi anunciado no encontro dos prefeitos. Devem entrar na pauta na próxima semana a proposta que concede incentivos à indústria brasileira de equipamentos, insumos e materiais médicos hospitalares e a que cria funções comissionadas nos gabinetes dos ministros do STF. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. Uma boa noite para você. Fique agora com o Minuto do TCU. Minuto do TCU.
Nesta terça-feira, dia 18, o Tribunal de Contas da União promove o webinário Pequim mais 30. O encontro vai discutir a revisão das políticas públicas brasileiras para a equidade de gênero e os direitos das mulheres. O evento é realizado em parceria com a ONU Mulheres e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A transmissão será ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube, a partir das 9h30 da manhã. O tribunal vai apresentar os resultados das últimas auditorias feitas sobre o tema. O TCU fiscalizou a questão da prevenção e do combate ao assédio nas instituições federais de ensino superior e a presença de mulheres em cargos de liderança na administração pública. O webinário é aberto para todo cidadão. Acompanhe! Acesse mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.